Chegou mais uma quinta-feira, dia da gente estar junto, dia de contar história, da gente se divertir, de mergulhar no mundo da imaginação. Crianças, hoje eu vim falar uma coisa muito importante com vocês. Vocês já conseguiram imaginar o tanto de coisas, enquanto a gente tá aqui, até agora, nesse momento mesmo, que nós estamos aqui contando essa história, batendo esse papo, o tanto de coisas que podem estar acontecendo numa floresta? Imagina, lá no meio daquelas árvores, de tantas coisas, de tantas espécies de animais que existem lá. Já pararam para pensar? O que será que eles estão fazendo? Tantos animaizinhos brincando entre as flores, entre as árvores, comendo as frutinhas e estando felizes. Quantas coisas eles não podem fazer? Muitas, né? Mas tem uma espécie de animalzinho que é a mais sapeca. Acho que ganha de todas. A mais sapequinha de toda a floresta. Quem arrisca dizer aí, hein? Na minha opinião, a espécie mais sapeca de todas são os macacos. Gente, eu nunca vi macaco triste. Onde a gente vê macaco, eles estão pulando, eles estão se alegrando, eles estão sempre aproveitando. Mas na história que eu vou contar hoje, pensando bem, é uma história meio diferente. É sobre um macaco, mas esse macaco não vivia assim tão feliz. O livro de hoje é O Macaco Medroso, que foi escrito pela Sônia Junqueira. Bem, gente, esse macaquinho medroso que a Sônia Junqueira fala no livro dela se chama Peteleco. Bem, Peteleco, ele tinha medo de quase tudo. Como disse lá no livro, macaco medroso. Nunca vi disso. Ele tinha um medo de pássaros que vocês não fazem ideia. Quando passava aquele monte de pássaro voando, mas Peteleco ficava assustadoramente desesperado. Ele tinha muito medo dos pássaros. Não dava para entender. Da mata, então? Pensa só, macaco com medo de mata? Ele só pensava nas sombras que existiam na mata. Era só o que ele conseguia pensar. E vocês não sabem mais de quê? De árvore. Ele tinha muito medo só de pensar em árvore e subir em árvore, nem pensar. Ele já logo descartava a ideia. Também tinha medo, sabe de quê? De cipó. Imagina, se ele não subir em árvore, vê se ele ia se balançar em cipó. Ah, mas de jeito nenhum. Esse Peteleco, mas era medroso de dar dó. Só vendo. Só tinha uma coisa que ele não tinha medo. Da macacada. Ele não tinha medo da macacada. Afinal de contas, a macacada estava sempre alegre, brincando, macaqueando pela floresta. Mas Peteleco ficava só de longe olhando, estava sempre sozinho. Peteleco, enquanto observava a macacada brincando, estava sempre lá o que mesmo? Sozinho. E sabe o que ele fazia? Vivia comendo bananas. Era só o que ele fazia. Peteleco comia banana quando tinha que comer, comia quando tinha que brincar e comia também quando tinha que dormir. Era uma bananada o dia inteiro. Enquanto isso, os outros macacos comiam quando tinham que comer, brincavam quando tinham que brincar e também dormiam quando tinham que dormir. Diferente de Peteleco, que só fazia comer bananas e bananas o dia inteiro. Sabe o que começou a acontecer? Começou a ficar gordinho. Gordinho e medroso. Gordinho, medroso e sozinho. Gordinho, medroso, sozinho e triste. Mas quando parou e analisou e se deu conta de como estava levando a sua vida, Peteleco resolveu que queria mudar. Deu um basta. Chega de ficar assim. Então, Peteleco resolveu que ia enfrentar todos os seus medos, que ia desafiar cada um deles e que ele poderia vencer. Então, lá foi Peteleco. O primeiro desafio foi os pássaros. Ele respirou fundo, contou até 3. 1, 2, 3.
e saiu da sua casa e foi até os pássaros, onde ele encontrou o primeiro grupo de pássaros. Ele lá foi. Sabe o que aconteceu? Ele fez amigos. Pela primeira vez, Peteleco estava fazendo amizade, porque encarou o seu primeiro medo. Ai, isso foi tão bom para ele que ele disse que não ia parar por ali, que ele tinha tomado a melhor decisão da sua vida. E sabe qual foi o próximo medo que ele resolveu encarar? O de árvore. Ele disse: hoje eu vou subir na minha primeira árvore. E lá foi Peteleco. No começo não deu muito certo. Ele levou alguns tombos, mas não tinha problema. Ele continuou insistindo até aprender e descobriu até que ele poderia se balançar pelos cipós. Veja só quanto tempo que Peteleco perdeu. Mas agora chegou a hora de encarar o seu medo mais amedrontado de todos os medos que já existiram na vida do Peteleco. Ele tinha que ir à mata. Ele ia cumprir mais esse desafio. E lá foi Peteleco, ainda meio que roendo as unhas, um tanto nervoso e preocupado. Como será que ele ia reagir quando visse aquelas sombras da mata? Mas ele não desistiu. Ele tinha se desafiado e disse que ele ia até o final. E quando chegou na mata, crianças, quando chegou na mata, ele descobriu que ela era linda. A coisa mais apaixonante era aquela floresta, cheia de animaizinhos. Os animaizinhos que ele achava que todos tinham medo da sombra, na verdade eles se refrescavam na sombra das árvores. Aqueles barulhos que ele ouvia e achava assustador, nada disso, eram alguns amiguinhos. Aliás, amigos, foi isso. Peteleco não parava de fazer amigos. Quanto mais desafios ele conseguia alcançar, mais pessoas ele conhecia, mais amiguinhos, animaizinhos ele tinha para estar com ele. E aí sim, dessa forma, ele se sentiu livre para poder brincar com os outros macacos. Ele começou a brincar, a pular, a saltar, a balançar pelo cipó e a macaquear por toda a floresta. E nunca mais Peteleco ficou sozinho, triste, gordinho. Aliás, de tanto exercício que ele fazia, de tanto ficar balançando pelos cipós, correndo pela mata, correndo atrás dos passarinhos de pique-pega, ele começou até a ficar magrinho. Pois é, de tanto exercício que ele fazia, ficou saudável, forte e magrinho. E agora, Peteleco brincava na hora de brincar, comia na hora de comer e dormia na hora de dormir, assim como todos os outros macacos de lá da floresta. E o final feliz dessa história conta pra gente que o macaco medroso, ou melhor, o ex-macaco medroso, agora não era mais nada. Ele se tornou o macaco sapeca, mais um, o Peteleco Sapeco, amigo de todos os macacos da floresta. E assim, Peteleco e todos os seus amigos ficaram felizes para sempre! E você? Tem medo de quê? Vai deixar esse medo ficar atrapalhando a sua felicidade? Vai deixar esse medo atrapalhar a sua brincadeira, a sua diversão, a sua vida? Não! Conversa aí com um adulto, um que seja da sua confiança, e vamos tratar de desafiar esse medo. Vamos mandar ele embora, porque sem esse medo a gente fica livre e pode desafiar e curtir muitas coisas boas na nossa vida. Vamos lá? Vamos junto? Já vou pensar no meu medo aqui e vou desafiar ele, hein? Na próxima semana, na próxima quinta-feira, aposto que eu não vou ter mais esse medo. Vamos junto? Vocês topam? Partiu então! Beijo da tia Bianca, até semana que vem. Tchau, tchau!